Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Muitas vezes falamos diante de Deus que estamos dispostos a ser usados por Ele de alguma forma. Não é verdade? Muitas vezes falamos isso. Até pedimos para Ele nos capacitar e nos colocar em posições mais altas. Mas será que estamos deixando Ele nos usar de verdade? Ou estamos sendo bloqueados de alguma forma pelos nossos atos e atitudes? Jó, quando perdeu tudo e seus amigos foram falar no ouvido dele, o acusando como se ele estivesse em pecado, não se aguentou e não ficou calado. Só que na hora da raiva, não é o melhor momento para falar com os amigos ou desabafar com Deus. Prestem atenção no que Deus vai falar ao nosso coração através dessa mensagem, pois Deus me deu um entendimento diferente sobre Jó. Jó, capítulo 19, versículos do 2 ao 6. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, o meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu na sua rede. O que esse homem falou foi muito sério. Vejam que Jó aqui estava irritado com seus amigos, com seus acusadores. E como existem amigos assim? Amigos que só são amigos quando tudo vai bem. Mas na hora em que você está passando por algum problema, os amigos parece que viram seus piores inimigos. Começam a te olhar de outra forma. Isso acontece também nas igrejas. Se, por exemplo, um pastor cai doente, os membros e até outros pastores já pensam logo: será que ele está em pecado? Porque a palavra diz que maldição sem causa não virá. Só que temos que saber o motivo da doença. Pode ser por falta de se alimentar, pode ser por excesso de gordura, por excesso de açúcar, por não ter cuidado direito do templo de Deus. Não porque o pastor está em pecado, mas as pessoas julgam. Mas Jesus disse o quê? Não julgueis para não ser julgado. Se você está julgando alguém da mesma forma, Deus está te olhando. Ou seja, vendo os seus atos e as suas atitudes. Sabemos que somos falhos, somos pecadores e que de alguma forma nós vamos errar. Não que a gente queira errar, não, a gente não quer errar, mas porque temos a tendência a não obedecer completamente à palavra de Deus, acabamos errando. As pessoas erram porque não conhecem também as Escrituras. Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabia que você está errado por não ler a palavra de Deus? Por não ouvir a voz de Deus? Porque você não está conhecendo Ele. Se você não conhece completamente as Escrituras, de alguma forma você vai errar. Então, para que isso não aconteça, você tem que pedir primeiro para Deus te ajudar a não errar. E depois fazer a sua parte, estudar as Escrituras. Muitos nas igrejas dizem querer fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que Ele manda fazer, mas não querem se esforçar para conhecer a sua vontade. Todos, se dispuserem a Deus para fazer alguma coisa, Deus vai usar. Aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com a vida de Jó que eu inicialmente falei? Deus me deu um entendimento diferente sobre a vida de Jó. Esse homem era fiel e temente, e ele, sendo fiel e temente, buscava fazer o que era certo, não é verdade? Mas só que ele buscava da maneira dele e não da maneira de Deus. Jó, todas as vezes que seus filhos saíam para festejar, ele sacrificava com medo que eles estivessem em pecado. Aí você vai pensar assim: pastor, mas isso é errado, Jó estava sacrificando pelos filhos. Mas isso era o que Jó pensava.
Mas será que era o que estava na lei? Deus mandou Moisés dizer para Arão abençoar os filhos de Israel. Quando falamos em filhos, estamos falando daqueles que aceitaram Jesus. Só que naquela época ainda não havia Jesus na terra. Então era a bênção para os filhos mesmo de Israel, aquilo que estava nas Escrituras, ou seja, os descendentes de Israel, os filhos. Números capítulo 6, versículos do 24 ao 26. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Era só isso que Jó tinha que fazer, orar. Jó, como era temente a Deus, sabia que bastava orar e abençoar seus filhos. Naquela época existia ainda a bênção da primogenitura. Então não haveria necessidade de sacrifício, já que os filhos de Jó estavam debaixo da sua oração. Então Jó estava fazendo a vontade dele e não o que as Escrituras diziam. O que podemos aprender sobre isso? Muitas vezes queremos ser usados por Deus, mas da nossa forma, do nosso jeito, e não do jeito de Deus ou do jeito que Ele nos manda fazer. Precisamos estar dispostos a fazer realmente a vontade dele e não a nossa. Se pegarmos a palavra de Deus e seguirmos as orientações que Deus nos dá, a nossa vida será uma vida somente de vitórias. Pode ter certeza disso. As derrotas só acontecem quando não damos ouvidos ou quando somos guiados pela nossa vontade. Se não quisermos ser bloqueados pelos nossos inimigos, devemos aprender a fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que o agrada. Jó, quando fez a sua vontade e não aquilo que estava nas Escrituras, perdeu tudo o que tinha. Ore. Ore e peça a Deus para te mostrar e siga a direção dele sem medos, sem dúvidas. E as bênçãos, ao invés de fugir de você, elas vão correr atrás de você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse entendimento. Sabemos que a vida de Jó foi uma vida sofrida, porque as Escrituras mostram isso, que ele era um homem temente e fiel ao Senhor, mas acabou fazendo a vontade dele e não a sua vontade. A vontade do Senhor era que orasse pelos filhos, só que ele sacrificava. E ele acabou aprendendo de uma forma muito dura, e acabou fazendo aquilo que o agradava e não aquilo que agradava o Senhor. Às vezes precisamos nos orientar mais, olhar mais para as Escrituras e ouvir a sua voz. Precisamos ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor nos diz. Muitas vezes fazemos a nossa vontade e não a vontade do Senhor. E por isso, muitas vezes quebramos a cara. Pai, que não sejamos assim. Que sejamos pessoas que ouvem a sua voz e colocam em prática tudo aquilo que o Senhor diz. Não precisamos e não queremos ser pessoas que andam segundo a própria carne. Queremos ser e precisamos ser pessoas que andam segundo o teu Espírito. Que o Senhor faça assim conosco. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.